praticamente respondi, né? Eu só vou complementar, talvez. De certa forma, eu até vejo a música um pouco como uma parte do que seria essa arte, com todas as aspas aí, do dramático, do cênico. Assim, quer dizer, assim ela era também na Grécia. Quer dizer, a música, ela está pontuando ritmicamente uma peça, o coro, ele está participando o tempo todo, né? O tempo todo ele está falando, ele entra como um personagem. O coro não é só uma trilha sonora, né? Ele é um personagem, uma espécie de vento que vem ali cantar aquilo que nenhum dos outros personagens, sejam eles deuses ou mortais, estão vivendo. E para cada uma dos personagens que existiam numa tragédia, e onde ele se localizava, como ele estava e qual era a colocação deles entre mortais, deuses, semideuses, você tinha um tipo de escala musical que era utilizado, que foi bastante teorizada na Grécia, mas a teoria grega é tão detalhada que você fala assim, não, é impossível que os caras realmente tivessem esse negócio. Porque era muito detalhe. Na hora de fazer um furo num pedaço de madeira, não rolava aquilo que eles estavam se propondo. Né? A hora de cortar um pedaço de corda e esticar, não era exatamente a ressonância que eles estavam imaginando. Então, matematicamente, eles tinham uma proposição, mas musicalmente, talvez o resultado fosse outro, e talvez as coisas fossem compilações muito mais do que um pensamento sobre o que realmente acontecia. Então, a música, ela se coloca como a música, na verdade, não é música, é uma técnica. Então a gente tem esse problema entre também a techne, a musique e o ritmos. Então, às vezes, até o ritmos seria o que era música para eles. A musique era simplesmente uma técnica, e a techne uma técnica que até incorporava todas essas outras técnicas. Então, se a gente for remontar lá atrás, talvez a gente veja que essa separação, música e teatro, ela é muito engraçada no Ocidente. Chutando um pouco, a música, aconteceu um negócio muito engraçado com ela. A música tem uma história muito, muito bizarra. Na Grécia ela está sendo anotada, ela está sendo escrita. Aí, entre os turcos, ela também continua sendo escrita, só que nos primeiros séculos do mundo da era cristã, ela deixa de ser escrita, porque, sendo ela o sopro divino, isso não se escreve. Então, o santo, agora eu vou tentar lembrar aqui o que traduz a Bíblia lá, que faz, Jerônimo. Então, Jerônimo simplesmente não se escreve música. Então, a música desaparece. A escrita de música que estava elaborada na Grécia e que sobrevivia em Constantinopla, ela desaparece. Ela some e só vai reaparecer no século VI. Fica um período totalmente sem música. E talvez nesse período também ela possa ter se afastado da cena. Mas ela se reencontra com a cena depois, no Renascimento, e no Barroco ela se encontra de uma maneira mais forte. Depois ela desaparece de novo da cena. Ela novamente, como se fossem ciclos de amor e a terra e o sol e terra, lua e terra, sei lá. Ora se aproxima, ora se afasta. E depois ela se afasta durante o que seria o classicismo, e no fim do romantismo ela se aproxima de novo com uma grande força. No classicismo ela se aproxima, tem uma ópera ou outra, Mozart, mas é a recuperação de coisas do barroco. Como prática musical, mesmo a prática mais intensa, é afastada da cena. E ela volta junto com a cena no fim do romantismo, mas daí com o teatro dramático mesmo, né? E reaparece, some novamente no começo do século XX e reaparece na década de 50 e 60 com o que a gente chamou de teatro musical. Que eram cenas, pessoas num palco, usando o corpo delas um pouquinho além do que é tocar um instrumento, às vezes fazendo um jogo até ingênuo, teatral, de representar um personagem, e
e etc. Né? Até talvez mais recentemente ter se aproximado de novo com uma outra força que é o trabalho aí do Jorge Aperguiz, ou mesmo os trabalhos que tem a ver com leituras de texto ritmado, ou mesmo quando eu ouço alguns trabalhos de teatro, para mim são como se fossem música. Recentemente assisti uma peça, na verdade é o Hamlet do Carmelo Bene, né? Onde participam, só o Hamlet não está presente na peça, né? E a fala dos dois atores é uma fala totalmente musical, inclusive com transformação da voz deles eletronicamente, e você tem o libreto para acompanhar, porque vai desaparecendo o texto, mas o jogo não é o texto, o jogo é uma música com uma cena. Então acho que a gente tem esses ciclos aí. Não sei se falei sobre a importância de uma para outra, mas sobre esse nosso aproximar e desaproximar e afastar.